Uma pessoa salva, lavada, redimida, uma pessoa que recebeu a Cristo como seu Salvador e de fato se converteu. Com o passar do tempo, ela pode perceber que ainda tem traumas, dificuldades, até distúrbios emocionais. Alguém já me perguntou isso, é possível? Eu digo sim, é possível. Por quê? Porque a ação salvífica, logicamente, muda a tua história e a sua vida espiritual é transformada para uma nova caminhada. Mas nessa caminhada haverão distúrbios, haverão lutas, haverão dificuldades, haverão muitos problemas, tantas coisas que vão te assolar. E, logicamente, a tendência da alma nessa temporalidade é se adequar, é se distrair, ao mesmo tempo, novamente se infestar de coisas passageiras nessa terra, ao ponto de termos distúrbios. É possível que alguém será transformado, liberto, abençoado, né, que venha com muitas dificuldades e traumas do passado, da infância, seja alcançado pelo poder salvífico de Cristo, ter encontrado a razão da sua vida, a glória da salvação, mas também haverá a possibilidade de essa pessoa processualmente ir moldando o seu modus vivendi, ir moldando a sua vida pelo guiar do Espírito de Deus. Não esqueça que a nossa vida é uma caminhada. Né? Durante muito tempo se pregou, e eu preguei isso, também ensinei em retiros, a tal de cura da alma. E o Espírito Santo me guiou a refutar e talvez negar e abandonar esse tipo de teoria. Por quê? Porque ele me disse claramente, Natanael, observa na palavra se existe cura da alma. E eu percebi que não tem base bíblica para a cura da alma, não existe cura da alma. Vou explicar o que é cura. Vou dar no âmbito físico, por exemplo. Se chega um paralítico aqui na igreja, na cadeira de roda, todo atrofiado, nós oramos e ele, miraculosamente, ele é curado. Uma cura sobrenatural. Isso existe? Claro que sim, eu creio nisso. Ele é curado, ele sai correndo, todo mundo louva, glorifica. E ele sai carregando pela rua a sua cadeira de roda e isso vai trazer uma alegria muito grande, um impacto muito grande na família, na sociedade, enfim. Vamos supor que no outro culto ele volta novamente na cadeira de roda, sentado, atrofiado, carregado por alguém. Todo mundo vai falar, ué, você não foi curado na última reunião aqui, você não recebeu cura, porque você está novamente na cadeira de roda. Então, aí que está o X da questão. Quando alguém se diz curado, normalmente esses retiros emotivos que impactam, né, uma reunião onde a música, a impacto, a busca do poder do Espírito, essa pessoa pode se emocionar e, pela verdade, ela crê que foi curada de um mal ou de um transtorno na psicologia. Mas, de repente, passa o tempo, uma semana, eu conheço gente, muita gente que me procurou depois de uma semana, depois de dias, depois de um mês, com as mesmas dificuldades, com as mesmas guerras internas, e muitos me confrontaram, Natanael, mas eu fui curado, não teve cura na alma, porque eu estou sentindo a mesma coisa. Então, às vezes, se prometem coisas dentro dessas quatro paredes que às vezes não estão na palavra do Eterno. Eu creio que o Eterno, com seu poder, Yeshua HaMashiach, pode libertar alguém da opressão diabólica, satânica, e o demônio pode sair de uma pessoa, perfeitamente. Mas o que acontece? A psique, a alma, ela tem como base lembrança, a sua estrutura emocional tem muito lembranças, recordações e, logicamente, marcas que vão fazer com que essa pessoa seja processada. É por isso, gente, que existe o trabalhar da palavra, o moldar da palavra e o guiar do Espírito Santo. Então, na verdade, quando uma pessoa ela começa a caminhada, ela precisa entender que ela precisará caminhar com Cristo eternamente. E minhas mazelas, traumas do passado, angústias do passado, que eu vou falar sobre isso já já, elas precisam ser a cada dia aniquiladas, sabe com o quê? Com o poder do Espírito e desfazendo essas obras da carne. Você sabia que em Gálatas 5, Paulo apresenta uma lista, eu tenho feito vários estudos sobre as obras da carne, veja isso, há uma definição bem clara, não vou me deter nisso, mas as obras da carne precisam ser aniquiladas sempre, constantemente. E facilmente uma pessoa, às vezes, que dá vazão para a sua carnalidade, para a sua pecaminosidade, ela normalmente terá novamente traumas.
Isso vai do nível de como você vai lidar com a tua salvação, a seriedade de você ter a salvação e guardar essa salvação e processá-la gradativamente no teu caminhar para que você realmente esteja sendo transformado e aniquilando as obras da carne. Você precisa entender isso para que você não ache que você talvez não recebeu o poder dessa restauração. Porque eu vejo muita gente hoje com depressão, estressada, angustiada, com síndromes, né, na sua psique, muitos problemas nesse sentido. E muita gente tem me falado, parece que eu não sou filho de Deus, parece que eu não me converti, parece que o demônio novamente voltou à minha vida. Bom, eu creio que uma pessoa pode se converter, de fato ter alcançado a salvação e está sendo assolada por problemas emocionais. Nessa área emocional, com certeza, é possível acontecer muita coisa. E, logicamente, aí está o processo para aniquilar obras da carne. Você sabia que profetas entraram em depressão? Temos o caso aí de Elias. Temos muitos homens como Jeremias que viviam num quadro de angústia terrível. As marcas de um profeta como Ezequiel, que até quando faleceu a sua esposa, o Eterno lhe proibiu chorar. Olha, imagina os impactos na alma desses homens, entre outros que andaram errantes pelo deserto, desamparados, angustiados. O próprio Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele ali no Getsemane diz que sangrou. Hematidrose é quando há um estresse total, geral, e ele tremia e a sua alma estava angustiada até a morte, ao ponto de falar, Pai, se for possível, que eu não passe, que eu não beba esse cálice. Mas se sujeitou e disse que será feita a tua vontade. Então é possível viver isso. Eu gostaria, se você está passando por um quadro de angústia, de depressão, de dificuldade, eu gostaria que você comentasse, eu quero orar por você, quero orar, quero interagir com você, quero interceder. Eu já passei por isso, logicamente, e não é por isso que eu vou desacreditar do poder de Deus na minha vida, vou desacreditar das promessas de Deus na minha vida. E muita gente, às vezes por não ter resultado dessas demandas eclesiásticas, essas demandas denominacionais, essas demandas exigidas por muita gente louca aí que está na frente de igreja, e essa força maçante que te faz só produzir, às vezes tem gente frustrada, angustiada, abatida, extorquida, e nós temos que tratar isso vencendo a nossa carnalidade. Se alguém te promete cura da alma, não acredite. Não acredito, eu digo abertamente, não. Eu convido a pessoa para caminhar para uma vida no Espírito e diariamente, dia após dia, matar a carne, e eu vou provar isso. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 13 em diante, diz assim, claramente aqui no versículo 13 do 8 de Romano, porque se viveres segundo a carne, morrereis. A sua vida vai morrer, vai definhar a cada dia, se eu vivo segundo a carne. Lembrando que em Gálatas está claramente todos os comportamentos, as ações que são designadas como obra da carne. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, da carne, você vai viver. Se pelo Espírito, então, a minha caminhada é mortificar a minha carne. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, subjugado a coisas malignas, mas recebestes o espírito de adoção, a um pai querendo te abraçar, a um pai querendo te guiar, a um pai querendo te direcionar para uma caminhada de glória. E diz aqui claramente, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E esse mesmo espírito testifica com o nosso espírito que realmente somos filhos de Deus. Então a missão do inimigo é logicamente fazer, quando você será nessas tempestades da alma, entrar e te fazer crer que o teu caso está perdido, que você não é mais filho de Deus. E há muitos traumas. Aqui eu tenho estudado, para quem não sabe, eu sou formado em PNL, pela misericórdia de Deus, eu tenho estudado muito sobre essa programação neurolinguística, mas eu provo na palavra que há muita coisa tratando o quesito psique e alma. E isso é algo maravilhoso porque podemos falar com base bíblica. E nós vamos ter sempre a apresentação do cognitivo comportamental. Anote isso.
cognitivo, vou anotar aqui. Cognitivo comportamental. Comportamental. Quando você vê essa questão do cognitivo, essa virtude de aprender, de entender, de fazer, enfim, a sua alma vai se impregnar de muita coisa desde o útero, por incrível que pareça, lá no útero você está sendo formado e o teu cérebro já está captando informações. Uma criança até os 7 anos, ela é 100% inconsciência, subconsciência, e ali é onde ela mais vai absorver muitas coisas que vão ficar marcadas para o resto da sua vida. É por isso que a palavra diz claramente, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando estiver velho não vai esquecer. Agora, isso quando você ensina no caminho que ela deve andar, na santidade, na bênção, com muito amor, graça, virtude. Agora, quando uma criança é traumatizada, quantas violências, que não posso nem falar aqui, senão dá problema no canal, mas quantas violências são feitas para uma criança, e essa criança nasce num meio terrível e já tem traumas na sua alma terríveis, marcas de por vida, ou seja, para sempre. E muita gente hoje cresceu, é adulto e ainda carrega lá dentro do coração, na inconsciência, uma criança que ainda chora. E aí, logicamente, você conhece a Cristo, você é liberto do pecado, da culpa, da maldade, e se a ação maligna na sua vida é tirada em nome de Jesus. Só que agora a caminhada começa com Cristo, entenda isso. E nós temos aí as crenças que nascem, essas convicções que são implantadas no inconsciente, que vão guiar a sua vida. Por isso que você vai encontrar muita gente que diz assim, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Porque lá tem alicerces na sua inconsciência, na subconsciência, onde você tem estruturas que precisam ser moldadas. Por isso o Espírito Santo vai te guiar, ele é o Paracletos, a luz da palavra, a palavra e o Espírito. Eu estou dando uma matéria sobre regeneração, na verdade é uma aula de regeneração, e também estou falando sobre discipulado cristão. Para quem estuda conosco na Universidade do Reino.com, está na descrição do vídeo, temos já várias aulas dessa matéria preciosa, tem muitas matérias para gravar e aulas para gravar sobre esse assunto. Então nós estamos tratando isso aqui. Como uma pessoa pode agora andar num discipulado verdadeiro? Porque muita gente pensa que discipulado é vestir a camisa da denominação. Muita gente pensa que discipulado é se encaixotar nas metodologias como M12, G12, MDA, e se encaixota a uma sequência de tarefa e pensam que isso é discipulado. Eu já vivi isso, gente. Às vezes, usos e costumes de uma denominação, e eu encaixoto ali nesse caixote denominacional de costumes, de culturas, e a pessoa pensa que está sendo bem discipulada porque está se encaixotando. Só que quando a pessoa vê que se vestiu de uma roupagem, de uma metodologia, de uma religiosidade, de uma ação processual eclesiástica, e ela percebe que a sua vida ainda está mal, aí ela vai sentir verdadeiramente a necessidade de um verdadeiro discipulado segundo a palavra. E a palavra e o Espírito são os geradores de uma nova vida. A palavra é a semente, o Espírito gera e te leva a uma regeneração. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Te convido para estudar conosco. E quando você tem essas crenças, porque eu lido com muita gente, graças a Deus, sempre no meio psicológico, mental, sempre estamos estudando, graças a Deus, sempre louvo a Deus pela minha filha, que inclusive está filmando aqui, ela é psicóloga, e sempre estamos deliberando e tratando essa questão, porque lidamos com muita gente. E eu preciso ser responsável ao lidar espiritualmente com pessoas, porque eu pastoreio uma grei. Eu tenho que ser responsável emocionalmente por essas pessoas. E eu preciso ter direção do Espírito e pela palavra para guiá-las. E, logicamente, jamais manipulá-las para guiá-las para uma redoma denominacional ou vontades próprias minhas como pastor. Não posso. A priori, e o fundamento e a necessidade é ensinar o caminho pelo poder da palavra e apresentar o discipulado cristão do evangelho do reino. E isso que o próprio Yeshua ensinou.
E temos aí essas crenças que eu vejo em tanta gente, essas crenças, essas convicções que passam a ser uma lente, sabe, uma lente, como essa lente aqui dos meus óculos. Essas crenças são como uma lente e a pessoa enxerga o mundo. Se essa lente ela é abstrata, ela vai ver todo abstrato. Se essa lente é vermelha, ela vai ver tudo vermelho. Se essa lente é maligna, vai ver tudo maligno. E essas convicções estão dentro dela. É por isso que, lamentavelmente, não é simplesmente num retiro, num encontro com Deus, num retiro de final de semana que a pessoa vai ser curada, acabou, terminou e acabou a história. Cuidado, cuidado. Repito, eu fiz parte de tudo isso e não é bem assim. Porque há muita gente frustrada, decepcionada e às vezes cobrando. O que aconteceu comigo? Ah, que você não se converteu direito. Como assim? Não, a pessoa recebeu a Cristo, mas ela precisa ser guiada no caminho certo. E normalmente, essas crenças ou essas marcas se subdividem em desamparo, desamor e desvalor. Anote isso porque é muito importante. Desamparo, desamor e desvalor. Normalmente uma pessoa que tem caracteres nesse âmbito do desamparo são pessoas que se sentem só, são pessoas que não se sentem apoiadas, se sentem incompetentes, se sentem ineficientes, elas mesmas se acham fracas, elas mesmas não se sentem capacitadas, se acham vulneráveis. Normalmente, na infância, né, nesse período onde se abre a cognição para a pessoa aprender, a criança aprender, como falei, ela é 100% inconsciente, ou no subconsciente, onde às vezes está aberta para receber com o campo, e ela não tem amor dos pais, não tem a validez para que ela acredite nela mesma. Por isso é importante um pai sempre falar para o filho: filho, você consegue, você é bênção. E eu vejo quanto o pai amaldiçoa, declara coisas malignas para os seus filhos, e às vezes desprezo, fora isso, violência física, às vezes abusos em todos os sentidos que você possa imaginar. Imagina esse âmbito do desamparo, quando essa pessoa foi abandonada, muitos estão orfanados literalmente e emocionalmente também. Alguns crescem sem saber quem é a sua família, estão ao descaso e, lamentavelmente, essas pessoas crescem com essa marca do desamparo. Tem também o desamor. São pessoas que se sentem sempre rejeitadas, elas não se gostam, não se admiram, não se amam. É uma ordenança bíblica: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Imagina, se eu não me amo, não tenho condições de amar alguém. A sensação de ninguém gosta de mim, ele sempre se vitimiza. São pessoas que andam com muletas emocionais, são muletas que estão sempre dizendo: olha como eu estou, olha como eu sou pobre. Ela não se aceita, não se admira. Esse é o desamor. Você sabia que é fundamental? Por exemplo, eu sou pai, eu tenho 2 meninas. Sempre me preocupei com dizer para minhas filhas que elas são lindas, que elas são abençoadas, que elas são princesas. Até hoje eu digo para elas: vocês são princesas, você vai encontrar príncipes. Tudo isso é importante, você consegue, você pode, você é importante. E mesmo assim haverão lutas e dificuldades e muitas batalhas, porém a base está impregnada no coração de um filho. Falar para um filho: você consegue, você vai superar, você tem capacidade. Amar, uma mãe abraçar o seu filho, a sua filha, de demonstrar confiança, de demonstrar amor. Até um pai deve falar para o seu filho: olha, o dia quando você casar, os teus filhos, os meus netos, pode confiar em mim que eu vou cuidar, eu vou abraçar, pode viajar, pode fazer, porque eu tenho que ter essa alternativa gloriosa de ser confiável. Quantos são os avós, os pais que lamentavelmente feriram, marcaram a história de uma criança? Lamentavelmente, dentro do lar é onde existem os maiores traumas de desamparo e desamor. Pessoas abandonadas. E hoje temos adultos. A outra é o desvalor, quando a pessoa se acha feia, né? Eu sou nada, eu sou cruel, eu não valho nada, não significo nada. Normalmente essas pessoas se vendem por qualquer coisa, porque ela não tem desvalor. Você vê uma mulher que vende o seu corpo
para não falar a palavra pesada, uma mulher que vende o seu corpo, você acha que ela tem valor dentro dela? Essa mulher foi criada com desvalor. Um garoto aí de programa que faz alguma coisa com o seu corpo e não se valoriza, desvalor totalmente, nunca, totalmente deteriorado, nunca recebeu a afeição gloriosa de ser reconhecido como uma pessoa preciosa e valorosa, como filho, enfim. Tanta coisa que eu posso falar sobre isso, mas isso acontece. Nós lidamos diariamente com pessoas assim. Eu gostaria que você deixasse um comentário. Olhe para mim, todos nós temos algum tipo de distúrbio, todos nós, não adianta. Eu fui criado numa família muito linda, muitos filhos, missionários, mas tenho traumas. Há traumas. E até hoje, convertido, ajudo pessoas, pastoreio, sou cristão, ensino a palavra, tenho seguidores aqui no canal que me ouvem, me mandam mensagem, interagimos, coisa linda. Eu agradeço por cada um dos que estão aqui. Pode falar comigo, se quiser. Se não tem meu celular, eu vou anotar aqui, ó. Mande, eu te mando informações. 991-8261-11. Pode mandar no meu WhatsApp. Eu trabalho com transparência, lido com casais, lido com homens, mulheres, jovens, enfim, na santidade e na graça do Senhor. Sempre estou interagindo com pessoas, com pastores decepcionados, pessoas que queriam tirar a sua vida, pessoas que estão cansadas com o sistema. Sempre estou lidando diariamente. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque já cheguei a receber centenas e centenas de mensagens no WhatsApp por dia. E às vezes cheguei a ter mais de mil mensagens para responder acumulado. Isso é possível porque há um povo sedento por transformação e mudança. Pessoas abusadas dentro das igrejas. O pior de tudo isso é quando a pessoa tem trauma na infância, de desamparo, desamor, desvalor, e ela chega na igreja, às vezes é uma denominação, onde acontece muita coisa errada. Eu sempre alerto as pessoas, sempre vou falar, não vou generalizar, mas existe muito abusador e muito tirano dentro das denominações. E, lamentavelmente, aí elas vão passar por um novo quadro de decepções, e aí as pessoas parecem que não querem saber mais do evangelho verdadeiro. Então, é triste porque as pessoas não conheceram verdadeiramente o discipulado em Cristo, a glória do discipulado em Cristo. E você precisa ser transformado. E qualquer pessoa pode estar deprimida, angustiada, ela pode estar com estresse, ela pode estar com algum tipo de depressão e precisará se munir de coisas preciosas na palavra, no Espírito, na essência da glória do Evangelho e na pessoa de Yeshua HaMashiach. E receber, em nome de Yeshua, a paternidade do Pai, que nós podemos dizer, Abba Pai. Esse Pai está presente para te abençoar. Lamentavelmente, há muita gente, com isso eu quero terminar, há muita gente que vai apresentar, vamos falar, estratégias chamadas estratégias compensatórias. Não sei se dá para anotar aqui. Estratégias, e você vai lembrar de alguém, te garanto. Talvez pode ser o seu caso. Tomara que não. Compensatórias. O que são as estratégias compensatórias em relação a esses problemas? O desamparo, o desamor e o desvalor. Vou te dar uma ideia. Normalmente, as estratégias compensatórias é quando uma pessoa percebe que, ou ela sabe que tem essas bases, essas estruturas malignas dentro da sua psique, da sua alma, e ela vai tentar dar a volta por cima com um grande disfarce. É como se fosse uma máscara. Por exemplo, vou te dar uma pessoa que tem desvalor. Ela sabe que ela foi sempre desvalorizada, sempre foi pisada quando criança, sua mãe a humilhava, xingava, seu pai a oprimia, e essa criança nem sequer recebeu um abraço. Pronto, essa pessoa já cresceu com desvalor ou até com desamor. É parecido com isso, mas é praticamente a mesma essência, mas são coisas diferentes. Agora, ela sabe disso, só que ela quer vencer. Normalmente, quando uma pessoa ela é orgulhosa, quando ela quer pisar os outros, quando ela se mune de uma armadura para querer pisotear os demais ou prejudicar alguém para subir, na verdade ela não percebe, mas é uma vestimenta de estratégias compensatórias para poder não ficar por baixo. E há muita gente assim.
que humilha, pisa nos outros e começa a atirar para todo lado para que ninguém lhe cause mal e ela, logicamente, se munde de toda essa armadura para poder compensar aquele sentimento maligno que na sua inconsciência até, que ela nem sabe explicar como, está ali. Você entende? É muita gente assim, muita gente desamparada, por exemplo. Desamparada, que às vezes quer forçar amizades, se expõe muito, porque ela sabe que talvez nunca foi apoiada e ela quer apoio de todo mundo, quer que todo mundo aceite, ela sorri muito. Normalmente quando uma pessoa ri, e a vida é uma grande piada, pode ter certeza que é o disfarce, a máscara, como uma estratégia compensatória para alguém que está lá no fundo deprimido. Eu já conheço gente assim. O que há por trás de um grande palhaço? O que se passa no coração do palhaço, como diz aí a história? Então, nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas podem sofrer muito. E nós temos problemas, temos sempre problemas. E às vezes, inconscientemente, os nossos pais nos transmitem. Eu me lembro que o meu pai sempre falava, homem feio, ele sempre dava a entender que ele era feio e que, logicamente, se ele falava que era feio, os filhos não eram dotados de beleza. E ele sempre falava, homem feio tem que se arrumar bem e usar perfume, no mínimo, porque feio, mal cheiroso não dá. E isso se impregnou tanto na minha psique, todos que me conhecem, sempre tento me arrumar e colocar perfume. E eu percebo que isso é, logicamente, uma estratégia compensatória. Né? Eu não sou dotado de beleza, embora há duas mulheres que me convenceram, tentam me convencer, na verdade, que não é assim, que é minha esposa, minha linda esposa e minha mãe. Mas eu me armei nisso. Então, se arruma e se perfuma muito para compensar a feiura. Meu pai sempre falava, meu falecido pai falava isso, sendo um pastor, sendo um homem que pregava o evangelho. E tantas outras coisas que se impregnam na gente e a gente não percebe. Agora, me conte aí sua história. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Para que nós possamos orar e vencer isso juntos. Somente te peço uma coisa, não desacredite no poder que te salvou. Não desacredite a glória e a virtude do nome de Yeshua HaMashiach, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te transformou, que morreu na cruz. Eu quero te abençoar para que você entenda o quanto você é precioso, o quanto você é valioso e o quanto você pode ser processado para um discipulado santo, para um discipulado verdadeiro, fugindo de toda a metodologia humana, eclesiástica, denominacional, mas que você realmente se enriqueça naquilo que é o verdadeiro reino de Deus. Que o Eterno te abençoe. Estamos juntos nessa empreitada, porque eu também sou vítima de tantas coisas, mas o Senhor a cada dia me dá graça para viver. Te amo em Cristo, um abraço e um beijo no seu coração.